A vida de um homem e de uma mulher como o casamento de Cristo com a igreja. E ele vai revelar aqui a mulher representando a igreja, e ele vai falar aqui do seu marido que representa Cristo. É o texto que está dizendo isso. Ele está dizendo, da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, assim também o marido deve se entregar para a sua esposa ou pela sua esposa. Aqui nós vemos uma verdade muito profunda. E se você for para o capítulo de número 5, para o versículo de número 25, vai dizer: vós maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O exemplo aqui é de submissão para a mulher, mas de amor para o homem. E a Bíblia está dizendo aqui, através deste texto, onde Paulo eternizou, que a mulher deve ser submissa ao seu marido em tudo. E a palavra submissa significa estar debaixo, ou estar sobre, ou diante de uma missão. Submissão. Estar debaixo de uma missão. Isso é uma submissão. Agora eu pergunto para você, homem, que está aqui me ouvindo. Qual tem sido a missão de você para com a sua esposa, de você para com a sua casa, e de você para com os seus filhos, para com o seu filho? Não sei quantos filhos você tem. Qual é a missão? A Bíblia está dizendo que a mulher tem que ser submissa e não escrava do homem. A mulher tem que estar debaixo de uma missão, e esta missão tem que alegrar o seu coração. Não quer dizer que o homem tem na sua mente, na sua cabeça, no seu subconsciente, não sei, algo, e este algo não alegra o coração da sua mulher. Talvez no coração de muitos homens existe uma missão na sua mente. Só que esta missão de forma alguma tem alegrado o coração da sua esposa, da sua mulher. Então a pergunta aqui é: qual tem sido a missão dos homens para com as suas mulheres? Porque elas têm que estar submissas, sim. Mas será que esse desafio de estar submissa diante dessa situação em que vocês estão vivendo como família, será que isso vai agregar valores eternos, espirituais, coisas saudáveis, que vai alegrar muitas felicidades e alegria no coração da sua família? Sim ou não? A Bíblia vai dizer de um homem chamado Elimeleque, no livro de Ruth, no capítulo de número 1. A Bíblia diz, num tempo em que a nação de Israel sofria com fome, ele decidiu pegar Noemi, a sua mulher, e Malom e Quileão, seus filhos, e ir para um lugar onde Deus não havia mandado ele ir. No coração dele existia uma missão, mas essa missão em momento algum alegrou o coração de Deus e principalmente da sua esposa que estava do seu lado. A Bíblia diz que ele vai para Moabe, o lugar do desejo, porque ele temia passar fome em Belém, que é a casa do pão, bispo. Mas como poderá um homem ter falta de pão em Belém, que é a casa do pão? E ele decidiu sair. A missão era pegar a sua família e ir para Moabe. Mas a Bíblia diz que ele se colocou em tormento. E se já não bastasse ele se colocar em tormento, ele colocou em tormento a vida da sua esposa e a vida também dos seus filhos. E as consequências foram terríveis, porque este homem veio a morrer, os seus filhos consequentemente vieram a morrer também na terra do desejo, que é Moabe, e a sua mulher ficou lá, agora sem o seu marido e agora sem os seus filhos, debaixo de uma missão que em nenhum momento ela estava de acordo com aquilo, porque é isso que tem acontecido. Existem muitos homens que, por achar que é homem, a cabeça da casa, sai tomando qualquer tipo
de decisão em relação à sua vida, em relação à sua família, e consequentemente essa mesma família tem sofrido consequências terríveis. Famílias que têm sido destruídas, casamentos que têm sido destruídos, relacionamentos que têm se naufragado e famílias que não têm prosperado. Por quê? Porque o homem tem uma missão, mas essa missão não está condicionada com aquilo que Deus tem para a vida dele, para a vida da sua esposa e para a vida dos seus filhos. Você é homem da sua casa, sim. A sua mulher tem que ser submissa a você, sim. Mas esse submisso vai muito mais além do que aquilo que a sua compreensão humana pode entender. Então a missão das mulheres é estar debaixo da missão do seu marido. Mas a missão do seu marido, deste marido também é abrir o seu coração para a sua mulher e dizer assim para ela: olha, o projeto é esse. O que você pensa? O que você acha disso? Vamos orar junto para que Deus dê uma direção, para que Deus dê um norte naquilo que nós devemos fazer. Mas infelizmente existem muitos homens que têm tomado decisões por si mesmo e têm colocado toda a sua família diante de um grande tormento. Submissão não é escravidão. Submissão não é você ficar pisando nessa pessoa que Deus colocou do seu lado. Submissão não é você fazer dela aquilo que você quer fazer ou aquilo que você pensa que é certo. Submissão é você amar ela de uma forma incondicional, sem querer receber nada em troca, porque foi assim que Cristo morreu pela igreja. E já que a tipologia é essa, o homem representa, na verdade Cristo representa o marido e a esposa que representa a igreja, então vamos partir deste princípio, que Cristo morreu pela igreja com amor ágape, com amor espiritual, sem querer receber nada em troca. Então, a sua mulher vai ser submissa a você, da mesma maneira que você, homem, for submisso a Cristo. Quando você passar para ela uma imagem de homem, de sacerdote, e quando ela olhar para você e ver em você de fato um homem de Deus, que é em tudo, no seu pensar, no seu falar e no seu caminhar submisso a Cristo, consequentemente, ela também vai se submeter a você, sem que você tenha que fazer força nenhuma para que isso aconteça. Da mesma forma que se você se relaciona com Cristo, como um homem, como um sacerdote, a sua mulher vai se relacionar com você. Então, é um amor incondicional que vai gerar uma submissão incondicional. Porque ela vai ser submissa, não porque você quer que ela seja, mas ela vai ser submissa porque ela consegue ver de uma forma muito clara a luz de Cristo resplandecendo na sua vida, na sua caminhada, no seu falar, no seu pensar. Então essa é a engrenagem. Para os homens, um amor incondicional, e para as esposas, uma submissão também incondicional. Mas qual é a missão da esposa aqui? A missão é ser ajudadora, ser conselheira, ser mãe, ser provedora, ser edificadora. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a mulher tola, ela destrói. Mas como que a tola vai destruir algo que ela não edificou? Porque o texto de Provérbios diz isso. A mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Mas o que a tola vai destruir se ela nunca edificou? Então nós entendemos algo, que essa mulher tola um dia foi sábia e hoje ela já não é mais sábia. E consequentemente tudo aquilo que ela construiu ao longo da sua caminhada e da sua história, com as suas próprias mãos, ela tem destruído, ela tem lançado por terra. Ela tem feito tantas coisas que tem desagradado o coração das pessoas que está à volta dela, o coração da sua família que está com ela. Então essa é a missão da mulher: ser mãe, ser conselheira, ser provedora, ser ajudadora, ter sabedoria para conduzir esse homem a lugares altos. Porque uma mulher, quando ela tem uma intimidade profunda com Deus e verdadeira, ela tem a capacidade de empurrar o seu marido, o seu homem para o milagre. É isso que acontece. Submissão para as mulheres e amor incondicional para os seus maridos. O verso de número 25 vai dizer: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e se entregou por ela. Mas de que forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Para santificar, número 1, diz o texto aqui. E para purificá-la com lavagem da água pela palavra. Então o homem, ele vai purificar a sua mulher, a sua esposa, pela lavagem com a água, que representa a palavra, que representa a palavra de Deus revelada aos nossos corações, mas também que representa a sua própria palavra. Mas existem homens que a única coisa que eles sabem fazer é maldizer, amaldiçoar, maltratar essa pessoa que Deus escolheu para estar do lado dele. Você tem que lavar ela pela água da palavra e não com ácidos mortais, entristecendo o coração dessa pessoa tão especial que Deus colocou do seu lado. Desta forma que Cristo se entregou pela igreja, para a santificar e para lavá-la com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então esta é a função do homem: fazer com que a sua mulher seja santa e irrepreensível. Mas o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa perfeita que nunca vai errar e que nunca vai falhar? Não, não é isso. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que tem uma maturidade tão grande ao ponto de saber que ela errou e se autocorrigir, sem precisar que alguém se levante para poder falar: olha, meu irmão, você está errada nisso, você está errada naquilo, isso que você está fazendo não está certo, ou aquilo que você está fazendo não está certo. Mas este papel é do homem, fazer com que essa mulher seja irrepreensível. Todos os conselhos espirituais têm que vir deste homem. O homem tem que dar uma cobertura para a sua esposa. Ele tem que fazer com que ela se sinta segura de uma forma espiritual, que ela olhe para ele e veja nele, de fato, a imagem de um grande sacerdote e de um grande homem de Deus. Você não pode esperar que a sua mulher ore mais do que você. Você não pode esperar que a sua mulher leia ou medite na palavra mais do que você. Não que isso esteja errado, não é isso. Mas a sua visão tem que ser uma visão completamente diferente. Você tem que fazer muito mais além do que aquilo que ela faz. Se ela ora, você tem que orar mais. Se ela lê a palavra, você tem que ler e meditar mais. Se ela busca a Deus, você tem que buscar com mais intensidade ainda. Porque é você, através da sua palavra e através da palavra de Deus revelada, é quem vai fazer com que ela seja santa, sã, perfeita e irrepreensível. É você. Esse é o papel do homem. Mas está tudo invertido, irmãos. Está tudo invertido. Na grande maioria das vezes está invertido. O homem não está nem aí. A palavra está sendo pregada, está sendo ensinado aqui. Entra dia, sai dia. Deus está falando, Deus está bradando. Só que infelizmente esses homens não têm tomado uma postura e não têm se decidido em viver pela palavra, em caminhar pela palavra, em fazer tudo pela palavra. Então as manchas, as rugas do passado, os traumas que ficaram, como diz o texto aqui, é você, varão, pelo Espírito de Deus que está dentro de você, e por esse peitoral do juízo que é intransponível, que os seus olhos físicos não conseguem ver, mas que está sobre você. É através dessa autoridade que você vai fazer com que a sua família avance, conquiste e tome posse de tudo aquilo que Deus já tem prometido para ela. É você, homem. O versículo de número 6 vai dizer, o capítulo de número 6, no versículo de número 1 vai dizer: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então o exemplo do pai é o amor incondicional. O exemplo da mãe é uma submissão também incondicional em relação ao seu marido. E o exemplo dos filhos aqui é ser obediente aos vossos pais em tudo.
em tudo, absolutamente tudo. E não é isso que nós temos visto. São jovens que têm se perdido, são jovens que não têm dado ouvido aos seus pais e têm se colocado em situações terríveis. E daqui a pouco, a hora que ele já vai perceber, ele já está envolvido até o pescoço. E daí então ele vai se lembrar dos conselhos que o seu pai e a sua mãe deram para ele. E ele vai conseguir entender algo que já é tarde demais agora para poder pensar nesses conselhos. Então você, filho que está aqui, seja obediente à sua mãe, seja obediente ao seu pai. Se você quer viver muitos dias sobre a terra, de uma forma plena, abundante e feliz, aprenda a amar os seus pais e a obedecer aos seus pais em tudo, sem desviar daquilo que seus pais têm ensinado para você. Não importa se você sabe mais que eles ou não, o que importa é que eles são autoridades espirituais sobre a sua vida, e uma só palavra deles tem o poder de mudar toda a história da sua vida. Não importa se ele é convertido, não importa se ele não é convertido, não importa se seu pai está aqui nesta igreja, ou se ele está dentro de um bar bebendo nesta hora, não importa. O que importa é que você tem que honrá-lo e que você tem que respeitá-lo, porque ele é uma autoridade espiritual que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Para as mulheres, submissão; para os maridos, amor; para os filhos, obediência. E no versículo de número 4 do capítulo 6 vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas de que forma que os pais têm causado a ira dos seus filhos? Pela infidelidade do seu coração. Existem muitos filhos que já não têm uma imagem de pai dentro da sua casa. E já existem muitos filhos que já não conseguem ver na sua mãe uma imagem de mãe, pela infidelidade do seu coração. São maridos que não têm sido fiéis às suas esposas, que têm tido relacionamento extraconjugais para o lado de fora da sua casa. São homens que têm se relacionado com uma, com duas, com três mulheres fora do seu casamento, diante de um espírito terrível, e maldito de fornicação. E essa infidelidade tem gerado no coração dos seus filhos uma revolta, porque ele já não consegue ver mais fidelidade do pai para com a mãe e da mãe para com o pai, porque dentro de casa está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem, está tudo de ponta cabeça. É como se as peças estivessem tudo fora do lugar. E de repente o seu filho que está lá, dentro da sua casa, vendo tudo isso, imagine como que fica a cabeça e o coração deste jovem, desta criança. Então a ira, ela começa a brotar e acender no coração desse filho, quando existe infidelidade da parte do homem para com a mulher, e da parte da mulher para com o homem. Isso tem gerado uma ira muito terrível no coração dos jovens desta nossa geração, das crianças que serão a próxima geração após nós. E Paulo está dizendo aqui: não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina da palavra, aquilo que Deus falou para Moisés: Moisés, ata sobre a sua testa como testeira, escreva nos umbrais da sua porta, ensina o seu filho no caminho, quando estiver sentado, quando estiver de pé, caminhando, não importa, Moisés, mas todas as palavras que eu tenho te ensinado, ensine aos seus filhos, para que eles não venham a se perder. Infidelidade dos pais tem gerado revolta no coração dos filhos. E o versículo de número 5 do capítulo de número 6 vai dizer: e vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre.
Então, quando nós olhamos para esse versículo aqui, nós entendemos algo muito poderoso. Paulo está dizendo aqui: você que é servo, você que está subordinado a uma autoridade maior que está acima de você, você tem que obedecer. Você tem que obedecer o seu patrão lá na sua empresa, mesmo que ele não seja crente, convertido, e mesmo que ele não saiba nada de Deus, porque o texto está dizendo isso. O texto está dizendo aqui que nós devemos obedecer ao Senhor segundo a carne. Não importa se esse teu Senhor é carnal, não importa se esse teu Senhor é convertido ou não, o que importa de verdade é que você tem que honrá-lo e respeitá-lo. É claro que você não vai negligenciar os seus princípios como um cristão, mas você não pode querer ser melhor do que ele pelo fato de você ser convertido e ele não. Porque Paulo está dizendo, mesmo na carne, você tem que ser obediente ao teu Senhor. Se existe uma autoridade maior que está estabelecida sobre a sua vida, você tem que honrar ele. Você tem que respeitar ele. Se ele te deu uma ordem, você tem que cumprir, sem ficar degladiando, sem ficar batendo boca. Se existe uma liderança espiritual sobre a sua vida que Deus estabeleceu, você tem que honrar. Você tem que honrar seus pastores, você tem que honrar seus líderes, você tem que honrar pessoas que são maiores espiritualmente falando do que você. Você tem que honrar, porque este é um princípio. Então lá no seu trabalho, quando seu chefe falar com você, você tem que obedecer a ele, honrar ele, porque a palavra nos ensina isso. Não importa se ele está na carne ou não, o que importa é que você tem que fazer aquilo que ele está falando para você fazer, porque você está subordinado a ele. Então, da mesma forma que você tem servido a Deus com alegria, você também deve servir ao teu Senhor em alegria, colocando as duas situações na mesma condição, e é o texto que está dizendo isso aqui. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Por quê? Porque sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Então, se você fizer tudo aquilo que está proposto fazer, Deus vai te retribuir. Deus vai acrescentar na sua vida a sua obediência. Seja essa obediência sua relacionada a pessoas que sabem tudo de Deus, ou a pessoas que não sabem nada de Deus. A tua fidelidade e a sua submissão como um servo vai fazer com que grandes tesouros sejam agregados também na sua vida. E para encerrar aqui, Paulo vai dizer, no versículo de 9, do capítulo 6, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, para aqueles que estão subordinados a uma autoridade, existe uma condição de respeito, de honra, mas para aquelas pessoas que Deus estabeleceu também como liderança, existe um outro princípio, de não querer ficar tripudiando diante dessa autoridade que muitas vezes está estabelecida sobre a sua vida, e que já de fato existe, e já está nas suas mãos, e já está depositada dentro de você como um grande tesouro. Então, se você é um patrão, aprenda a honrar aquelas pessoas que têm trabalhado para você. Se você é um empresário nesta igreja, se você é um trabalhador liberal, e existem pessoas que estão subordinadas a você, aprenda a tratar elas com amor. Aprenda a honrar a vida dessas pessoas, sem fazer acepção de ninguém, porque a Bíblia diz que da mesma forma que o nosso Senhor, que está no céu, não faz acepção de ninguém, nós também, como senhores aqui nessa terra, não devemos fazer acepção de ninguém. Devemos tratar todo mundo na mesma condição, com o mesmo respeito, com a mesma admiração, com a mesma alegria. Então, esta é a engrenagem que Paulo eterniza neste texto em que nós lemos aqui para a igreja. E não somente para a igreja, mas tudo lá fora vai bem, quando a gente aprender a meditar e a praticar toda essa engrenagem que está eternizada aqui. Para as mulheres, submissão; para os homens, amor; para os filhos, obediência; e para os pais, não provocar a ira de vossos filhos; para os servos, obedecer os vossos senhores em tudo; e para os senhores, não fazer acepção de ninguém,
sabendo que o mesmo Deus que está nos céus e não faz acepção de ninguém, está esperando que nós aqui na terra venhamos fazer da mesma forma e da mesma maneira. Então são 6 vozes aqui que têm o poder de mudar toda a história da nossa vida. Eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia todos esses versículos. E para você, mulher, eu quero que você entenda uma coisa: que a sua submissão, ela tem o poder de purificar a podridão do coração, muitas vezes do homem que está do seu lado. A sua submissão santifica o seu marido. E a Bíblia vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. O mesmo Paulo vai dizer que uma mulher submissa, ela santifica o seu marido. Mesmo que seu marido não esteja aqui servindo com você nesta casa, mas se você é submissa a ele, e se você tem honrado a ele como seu marido, como cabeça da sua casa, no seu momento em que você tem com ele, de marido e mulher, nos momentos de intimidade, a Bíblia diz que você, mulher, sendo uma mulher de Deus, que tem buscado a Deus aqui, nesta casa, você tem o poder de santificar o seu marido, mesmo que ele não seja crente ainda. Então, a submissão do seu coração, mulher, vai purificar a podridão do coração do homem. A submissão da mulher santifica o seu marido. A submissão da mulher faz com que o seu marido venha a trilhar e andar por caminhos muito mais altos e muito mais excelentes, que nem mesmo um dia você imaginou que ele pudesse andar, que ele pudesse trilhar. Então você, homem, seja submisso a Cristo em tudo. Esteja debaixo da missão de Cristo, que é fazer a sua esposa feliz e amá-la de todo o seu coração. Porque quando ela olhar para você e entender que você em tudo é submisso a Cristo, ela também vai ser submissa a você, e toda essa engrenagem, então, de uma forma espetacular, vai funcionar. E o que é mais interessante desse texto, para me encerrar, está no capítulo 6, no verso 10, que é um texto clássico, que todos nós conhecemos, que vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Irmãos, quando Paulo escreve aqui, no demais, ele está dizendo, diante deste mesmo contexto aqui, depois de haveres feito tudo isso, depois de você, mulher, estar submissa, depois de você, homem, ter amado, depois de você, filho, ser obediente, depois de vocês, pais, não provocar a ira dos vossos filhos, depois de você, servo, ser obediente, e depois de você, Senhor, tratar todas as pessoas com igualdade, depois de haveres feito tudo isso, aí então, vocês devem se revestir de uma armadura. Nós não podemos pegar este versículo 10 de uma forma amputada e querer aplicar para a nossa vida, porque eu aprendi isso com o bispo, que texto fora do contexto vira um pretexto para uma heresia. Nós não podemos amputar o versículo 10 fora deste contexto, porque é um mesmo pensamento aqui. Existem mulheres que querem se revestir de uma armadura, mas não têm sido submissa. Existem homens que querem se revestir de uma armadura, mas não têm amado a sua mulher e a sua família. Existem filhos que estão aqui, que querem se revestir de uma armadura e de uma espiritualidade, mas dentro da sua casa não têm honrado a vida dos seus pais. Tem servos que estão aqui, que só dá mau testemunho aonde anda, e quer se revestir de uma armadura. Tem senhores que só pensam em pisar nas pessoas e tripudiar sobre elas, e quer se revestir de uma armadura. Não existe isso, irmãos. Quando ele diz assim, no demais, ele está dizendo, depois de aplicar e de fazer tudo que está para trás do versículo de número 10, aí então você deve se revestir de uma armadura. Porque existem homens, irmãos, que amam mais a esposa de Cristo, que é a igreja, do que a sua própria esposa que está dentro da sua casa. Isso é um adultério espiritual. Quando a sua maior alegria, homem, for estar dentro da igreja e não dentro da sua casa com a sua família, os valores começam a ficar invertidos diante da sua vida.
Você deve amar primeiro a sua mulher e a sua família, para depois amar a igreja. Eu não estou falando amar a Deus, porque amar a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Eu estou dizendo amar a igreja de Cristo. Existem homens que amam muito mais a igreja do que a sua própria esposa dentro da sua casa. Isso é um adultério espiritual. Existem mulheres que estão submissas a tudo, menos ao seu marido, que está dentro da sua casa, como a mulher de Naamã. Porque em 2 Reis capítulo 5, a Bíblia vai dizer que o único lugar que Naamã tinha honra era da porta da sua casa para fora, porque dentro da sua casa ele não tinha honra, porque a sua mulher olhava para ele, cheio de lepra, já fedendo, e falava: até quando que eu vou ter que aguentar esse homem diante da minha vida? Tanto é que ele pede para que o profeta indique uma menina, para que essa menina possa ajudar agora esse seu marido que está leproso dentro da sua casa. Existem muitos homens leprosos, muitos obreiros leprosos, que só têm honra da porta da sua casa para fora, mas dentro da sua casa ninguém consegue honrar a ele. Por quê? Porque só dá mau testemunho. Ele só é crente a hora que ele está aqui em cima, diante de um púlpito, diante de uma congregação e com o microfone na mão. Mas onde ele passa e aonde ele vai, só é mau testemunho. Ele não consegue amar ninguém. Ele não ama sua esposa na sua casa. Ele não ama seu filho na sua casa. E quando ele tem a oportunidade de estar diante de um púlpito, diante de um púlpito de igreja, ele quer passar para as pessoas aquilo que ele não é dentro da sua casa. É isso, irmão, que tem acontecido. Um adultério espiritual. Você não pode amar a esposa de Cristo, que é a igreja, mais do que a sua própria esposa. Isso não glorifica a Deus. Isso não alegra o coração de Deus. Então, depois de haveres feito tudo isso, cumprido com toda essa engrenagem aqui, você deve então se revestir de uma armadura. Porque não tem como um homem se revestir de uma armadura, se nas entrelinhas da sua vida está tudo errado. Essa armadura não vai servir para nada. Porque a primeira investida que o diabo der contra a sua vida, ele vai arrebentar tudo e não vai sobrar nada. Absolutamente nada. Então esse é o pensamento desta noite. Eu quero encerrar aqui, porque a minha esposa já está dando um sinal para mim que a hora está avançada. A hora que ela começa assim, irmãos, ó, aí tem que parar, porque senão na hora que chegar em casa o negócio fica estreito. Irmãos, não tem nada de novo no que eu estou falando. Enquanto eu meditava hoje à tarde lá em casa, eu falei: Deus, eu quero uma palavra para eu poder compartilhar com meus irmãos. E Deus me fez se lembrar desse texto. E eu decidi então compartilhar de alguns versículos aqui com vocês, que se a gente praticar de verdade, tudo na nossa vida vai mudar. Tudo vai mudar. Nosso casamento muda, os nossos relacionamentos mudam, a vida com os nossos filhos muda, tudo muda. Não podemos colocar uma capa de santidade, quando na verdade não existe nada de santidade dentro de nós. Então pense nisso. O seu Éden é o seu Santíssimo, o seu lugar de delícias. Então é lá que Deus vai falar com você. É lá que Deus vai dar as maiores mensagens para você pregar. É lá que Deus vai dar as maiores canções para você cantar. É lá que Deus vai dar as maiores direções para a sua vida, naquilo que você tem que fazer. Faça como Zaqueu, corra da multidão, esteja à frente, suba em uma árvore, para que você possa ouvir de uma forma muito clara aquilo que Deus quer falar com você. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma coisa. Existem muitas famílias aqui, muitos maridos, muitas esposas. Eu queria que você, varão, pegasse na mão da sua esposa que está do seu lado. E se a sua esposa ou o seu esposo não está aqui, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, que você pense nele. Eu quero que você, homem, fique de frente com a sua mulher aí no seu lugar, fique de frente com ela. Olhe dentro dos olhos dela.
Eu quero pedir para você, mulher, que você pegue a sua mão direita e que você coloque sobre a cabeça do seu esposo e que você ore por ele. Porque uma mulher, quando ela aprende a liberar palavras de bênção sobre a vida do seu marido, ela começa então a purificar e santificar este homem de toda a podridão do seu coração. Então coloque a sua mão sobre a cabeça dele e comece a orar por ele, porque eu não vou orar por ele, quem vai orar vai ser você. Com seus olhos abertos, com seus olhos fechados, da maneira que você quiser. Eu quero que você libere palavras de vida, eu quero que você libere palavras de bênção sobre a vida do seu esposo, que você abençoe ele, que você profetize sobre a vida dele, que você libere palavras de vida sobre ele, que você libere bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida dele. Eu quero que você fale alguma coisa aí, deixa Deus te usar. Coloque tudo que está no seu coração agora para fora e abençoe a vida do seu marido que está aí do seu lado. Nós temos que ter este hábito de orar todos os dias na nossa casa. Você mulher para o seu marido, você marido para a sua mulher, liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dele. Ore por ele agora, libere palavras. Toca-me com brasas do altar, quero queimar. Se você de fato tem sido amiga dele, você conhece quais têm sido as dificuldades que ele tem passado. Então profetiza sobre essa dificuldade que ele tem passado. Profetiza sobre a vida dele, no mundo espiritual. Libera uma palavra de vitória, para que os grilhões sejam quebrados, para que os ferrolhos sejam quebrados, para que o céu de bronze seja arrancado diante da vida dele. Profetiza sobre a vida deste homem. Profetiza sobre ele. Quero queimar por ti. Existe poder nas suas palavras, mulher. Toca-me com Deus fez de você aquilo que ele quis fazer com Israel e não conseguiu. A Bíblia diz que Deus fez da igreja uma nação de reis e sacerdotes. Então você tem autoridade sobre a vida dele também, porque existe uma unção liberada sobre você. Agora você, marido, coloque a sua mão direita sobre a cabeça dela e libere palavras de vida sobre ela, como um sacerdote, como um homem de Deus, como alguém que tem algo de uma forma espiritual para oferecer para ela. Existe poder nas suas palavras. Profetiza sobre a vida dela agora. Libere palavras de vida, que todo espírito de enfermidade seja caído por terra, que todo espírito de morte seja caído por terra, que todo espírito de depressão, de opressão não venha prevalecer, mas que Deus faça tudo novo nesta noite. Eis aqui uma nação de reis e sacerdotes. A Bíblia diz que Deus é rei de quem tem mente real, e Ele é Senhor de quem também tem uma autoridade de senhorio sobre a sua vida. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então profetiza em nome de Jesus. Meus jardins, colhido os meus perfumes. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por tudo, pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que é mais penetrante, cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma com o espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Os teus perfumes, Aleluia, tremendo isso, né? Precisamos fazer isso mais vezes. E algo que eu falei ontem, num encontro de homens, eu estive pregando ontem à tarde lá em Fernandópolis, num encontro de homens. E isso é uma das coisas que eu bati muito forte lá. Tem muitos maridos aí
que estão se escondendo atrás das esposas. A esposa que é o sacerdote espiritual da casa. Está errado, irmão. Acorda, varão. Acorda, homem de Deus. Acorda antes que a casa caia para o teu lado. Você foi chamado para ser o sacerdote da tua casa. E se a tua esposa não tem te visto como a imagem e semelhança de Deus dentro da tua casa, está errado, meu irmão. Não é? Então nós precisamos retomar isso aí. Muito bem. Deixa eu aproveitar que nós estamos nessa pegadinha gostosa aí. Fala para o irmão do teu lado em Jeremias 48:10. Fala para outro irmão, Jeremias 48:10. Fala para ele, é de Deus para a tua vida, meu irmão. O que eu estou querendo dizer com isso, meu filho? Queridos, eu já há algum tempo venho falando assim, olha, não atrapalhe Deus trabalhar na tua vida. Deus quer mudar a história, Deus quer fazer coisas tremendas na nossa vida. Deus quer honrar este povo, meu irmão. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. Deus é um pai que ama, que quer abençoar, que quer fazer sobrenatural. Tudo que nós precisamos fazer é não atrapalhar Deus. Concorda comigo? Nós não podemos atrapalhar Deus. E Jeremias 48:10, ele diz assim: maldito, ou seja, ele está dizendo assim, está debaixo de maldição, vive na maldição, vai ser perseguido pela maldição, vai ser alcançado pela maldição, vai ser dominado pela maldição, todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E aí alguém pensa assim, isso é para obreiros, graças a Deus. Será que é para os obreiros esta palavra? É para toda a igreja. Então todas as vezes que eu não levo as coisas do Senhor de forma séria, que eu relaxo no horário de chegar no culto, nos ministérios da igreja, vai ter uma reunião, eu chego atrasado, eu não venho, eu marco um discipulado, eu não vou no discipulado, eu não justifico, eu não falo nada, eu não ligo avisando, eu faço as coisas de qualquer jeito, se der eu vou, se não der eu não vou, a minha tribo vai limpar a igreja, se eu lembrar, se eu acordar eu vou, se eu não acordar eu não vou, então se sobrar alguma coisa eu faço para Deus, se não, não faço nada para Deus. Fala para quem está ao teu lado, esse aí está debaixo de maldição. E aí, meu irmão, não adianta eu orar, não adianta ninguém orar, não adianta Deus querer te abençoar, porque o próprio capeta vai chegar diante de Deus e falar assim, pera aí, esse aqui não, o Senhor pode abençoar aquele, mas esse aqui não, esse aqui está debaixo de maldição, ele tem sido relaxado na obra do Senhor. Ele não vai nos cultos, ele fica em casa assistindo novela, ele fica em casa assistindo jogo, ele vai pescar, tudo é mais importante do que o Senhor na vida dele. Agora o Senhor vem querer abençoar ele? Não pode, não vai. Você entendeu, meu irmão? Então, tem muita gente atrapalhando Deus na vida dele. Deus quer agir e ele não deixa, porque ele está fazendo as coisas relaxadamente. Fala para o irmão do teu lado, ainda bem que não é nem para mim nem para você, né, querido? Que bênção, né? Que bem que nós estamos, beleza, amém? Então, só lembrando, isso é só para relembrar, porque daqui a pouco vai que cai na prova isso, né, irmão? Você já está sabendo, né? Então você já está sabendo, então estou só relembrando, porque se cair na prova, você vai saber de cor, né?